Casino de Monte Carlo, um dos casinos europeus mais antigos e considerado como a alma histórica e financeira do Mónaco. Um símbolo de como este minúsculo principado evoluiu de uma das regiões mais pobres da Europa para uma das mais ricas, um paraíso para algumas das maiores fortunas do mundo. No interior do casino, um tributo à história e, em particular, aos anos de 1860, altura em que o então monarca Carlos III decidiu construir um casino a fim de atrair os aristocratas europeus. Este país era muito pobre, não tínhamos recursos, não havia nada. Assim, a ideia do príncipe de criar um casino acompanhado de hotelaria, entretenimento, mais tarde a ópera, tudo o que aqui se vê, serviria para dar ao país um impulso económico, dado que não havia quaisquer recursos. Quando o príncipe Rainier III herdou o trono em 1949, já o Mónaco estava em plena ascensão. O casino e o hotel geravam tantas receitas que, para os monegascos, o pagamento de impostos foi abolido ainda no século XIX. Hoje, a situação mantém-se. Mas Rainier percebeu-se que no pós-guerra este minúsculo principado não podia depender apenas dos rendimentos proporcionados pelo casino. Depois do casamento com Grace Kelly, abriu-se um novo capítulo na história do Mónaco. Um capítulo dominado por glamour, construção e riqueza, mas também evasão fiscal e lavagem de dinheiro. Hoje, a paisagem urbana é um testemunho ao legado deixado por Rainier. Enormes complexos de apartamentos para alojarem aqueles que procuram fugir aos impostos. Um legado, mas igualmente uma imagem que o príncipe Alberto II pretende mudar. Quando a crise financeira global apontou um dedo acusador aos paraísos fiscais, Alberto prometeu colocar a sua casa em ordem. Ele assinou acordos com a OCDE e apelou a mais transparência. Mas será que isto deu algum resultado? Próximo ao Mónaco, na cidade francesa de Nice, Roger Louis Bianchini é jornalista e autor, tendo escrito vários livros, um deles sobre o Principado. Ele afirma que a prosperidade do Mónaco assenta em 3 pilares essenciais à sua sobrevivência. Não nos podemos esquecer que a prosperidade do Mónaco começou com o casamento do príncipe Rainier e Grace Kelly. O mesmo acontece agora com Alberto e a nadadora sul-africana. Fala-se de uma tentativa de chamar a atenção sobre o Mónaco, uma espécie de relançamento do prestígio do Principado, cuja reputação havia caído para um nível muito baixo. Esse é o primeiro pilar. O segundo é o que designo como segurança. O Mónaco é um Estado-polícia. Existe um polícia por cada 70 habitantes. É um recorde mundial absoluto e significa que as pessoas se sentem seguras no Mónaco. O terceiro pilar é o sistema fiscal que permite escapar ao pagamento de impostos e promove a evasão fiscal proveniente de outros países. Segurança e isenção de imposto sobre os rendimentos. 2 pilares que atraíram os estrangeiros, que constituem 80% do total de 35 mil habitantes do Principado. Apesar do Mónaco ser o segundo país mais pequeno do mundo, tem mais milionários por cabeça do que qualquer outro país. No total são 200 milionários e 50 bilionários. Michael Pigram mudou-se para o Mónaco há 10 anos, depois de vender a sua empresa farmacêutica por 45 milhões de euros. Após 5 anos de residência, Pigram obteve isenção fiscal e poupou cerca de 15 milhões de euros em imposto sobre ganhos de capital. Ele admite que a ausência de impostos foi a principal razão que o levou ao Mónaco. Regressemos à Sra. Thatcher. Na Grã-Bretanha, os estudos mostram que nos casos em que se obtiveram rendimentos não provenientes de trabalho direto, em certos casos chegava-se a pagar 98% de imposto. É isso que explica a fuga dos mais ricos. Depois há ainda os especialistas que tentam ajudar a escapar aos impostos. Os estudos são muito claros e sugerem que, se os impostos forem reduzidos para níveis considerados razoáveis, e penso que a Sra. Thatcher reduziu estes impostos para 40%, então as pessoas ficam no país e pagam os impostos. No meio disto, é claro que existem situações pessoais e, no meu caso, tive uma questão ao nível do imposto sobre ganhos de capital. Foi isso que me levou a mudar de país. Michael Pigram é honesto sobre a sua situação. Ele afirma que não tem nada a esconder e ainda paga impostos sobre a propriedade no Reino Unido. Mas com a crise global a levar à introdução de pacotes de austeridade em vários países europeus, os quais reclamam mais despesas públicas e aumentos nos impostos, o Mónaco, tal como outros países fiscais na Europa, parecem muito afastados desta realidade.
Michel Dotá é monegasco. Ele é proprietário de uma agência imobiliária que vende apartamentos, alguns deles por 30 milhões de euros. Ele preside ainda a Câmara de Comércio do Mónaco. Dotá afirma que o Mónaco está empenhado em conjunto com a OCDE na luta contra a evasão fiscal. O sistema bancário do Mónaco é controlado a 100% pelo Banco de França. O governador do Banco de França dos Alpes Marítimos desloca-se ao Principado 2 vezes por ano. Estamos 100% sob controlo das autoridades e, tanto quanto sei, em matéria de vigilância de lavagem de dinheiro, o Banco de França é uma das instituições mais eficientes do mundo. Os banqueiros chamam a isso o phishing. Trata-se de pescar informações sobre a origem do dinheiro. Mas o phishing é uma atividade com resultados aleatórios porque quem movimenta capitais sabe como escondê-los, nomeadamente através dos paraísos fiscais. Os banqueiros monegascos receberam ordens para não aceitarem dinheiro com origem não determinada. Mas é muito difícil saber a origem do dinheiro. E depois, e isso parece evidente, não existe vontade política. Falta de vontade política por parte das grandes economias, como os Estados Unidos e a União Europeia, mas também do próprio Mónaco. Pelo menos é isto que sentem alguns dos residentes locais. Residentes que não são nem milionários nem monegascos, mas que já aqui vivem há várias gerações. Sylvie Chantelli pertence a esta categoria. Ela afirma que, em termos de habitação, ela vive um autêntico pesadelo. A família do meu marido vive aqui desde 1856. Todos os antepassados do meu marido nasceram no Mónaco. Mas mesmo apesar disto, ele manteve a nacionalidade francesa e é protegido por uma legislação especial que permite viver em edifícios construídos antes de 1947, pagando rendas moderadas. Sylvie, o seu marido e 3 filhas estão rodeadas por edifícios em construção. A família vive num edifício construído antes de 1947, que está previsto irá ser demolido em conjunto com 6 outros edifícios. É a única família que ainda resta no prédio. Eles não se querem ir embora. Durante o dia é este o barulho. A minha filha está a estudar para os exames. Temos de viver com as janelas fechadas com este calor. Em janeiro foram informados que a concessão do arrendamento não iria ser renovada no final de agosto e não lhes foi oferecido outro apartamento com uma renda idêntica de cerca de 900 euros por mês. A única oferta que tiveram foi de comprar o apartamento ao preço de mercado de 2,5 milhões de euros. O seu rendimento mensal situa-se em cerca de 4 mil euros e, porque são franceses, pagam impostos. Temos a impressão que já não podem fazer grande coisa para as pessoas na nossa situação. Há cada vez menos alojamento, todos os edifícios antigos, como podem ver, serão destruídos aos poucos e substituídos por edifícios novos. E como só podemos viver em edifícios antigos, estes são cada vez menos. Não sei se o príncipe Alberto se apercebe disto. Quando o príncipe Alberto herdou o trono, ele prometeu colocar a moralidade, honestidade e ética no centro da vida do Principado. Uma promessa que todos aqueles dentro e fora do Mónaco esperam que se mantenha por várias gerações.